Fala pessoal, bom dia, bom dia. Espero que você esteja bem, que vocês estejam com saúde, com fé, fortalecida, firme no Senhor Jesus e que a tua fé tenha por alvo algo realmente, algo forte, algo verdadeiro. A fé por si só, ela não tem valor nenhum, mas a fé no Senhor é uma fé inabalável, uma fé que vai te salvar da morte, né? E eu queria deixar com vocês uma meditação hoje, uma meditação de um texto que Deus tem trazido para mim desde essas tribulações todas aí das guerras, todas essas notícias terríveis de massacres, notícias terríveis de alianças contra povos, alianças contra, contra mulheres, né? Contra bebês, contra crianças. Algo definitivamente sombrio, algo absurdo, né? Algo que tem mexido com muita gente ao redor do mundo, né? A gente no Brasil não tem ideia do que anda acontecendo lá fora. A gente tem assim uma sombra do que anda acontecendo lá fora. E eu queria ler para vocês aqui um trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e fazer uma meditação para vocês aqui sobre algo que eu deixei para os homens do HDR. E se você abrir sua Bíblia, a partir do versículo 4, eu vou ler para você como está na minha tradução aqui, tá bom? Jesus respondeu: Atenção para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Cristo sou eu, e enganarão a muitos. A vez de ouvir falar sobre guerras e rumores de guerras. Cuidado para não vos alarmardes. É preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Nesse tempo, vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. E então muitos sucumbirão. Haverá traições e guerras intestinas. E surgirão falsos profetas em grande número e enganarão a muitos. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro, como testamento para todas as nações. E então virá o fim. Jesus disse para os seus discípulos, depois de uma grande palavra em Jerusalém, né? E eu não pude deixar de lembrar desse trecho, porque houve um grande movimento estudantil recente em apoio ao Hamas, principalmente nos Estados Unidos, né? Não sei se você ficou sabendo, mas mais de 30 grupos estudantis de Harvard, não que Harvard seja alguma referência que preste, né? Qualquer Zé Mané pode fazer alguma coisa em Harvard hoje em dia, mas é uma universidade famosa, né? No mundo inteiro. Então, 30 grupos estudantis em Harvard resolveram fazer um abaixo-assinado, uma espécie de manifesto por escrito, um manifesto formal, sobre a situação de guerra entre os israelitas dos nossos dias e o Hamas, o grupo terrorista. E, como se não bastasse, esses jovens assinaram um termo em apoio aos muçulmanos, xiitas. Uma declaração formal, assinada, com uma porrada de estudantes, né? Muita gente mesmo, em favor do grupo terrorista, em favor das atrocidades contra as mulheres, contra as crianças. E a gente fica diante desse quadro, né? Até sem reação. A gente não imagina algo desse tipo no Brasil acontecendo, por conta da nossa cultura, né? A gente é um povo que, do país tropical, né? Bonito por natureza, né? Então a gente não consegue conceber isso, a gente não consegue entender como que a coisa pode ficar tão feia lá fora, né? Mas o fato é que um dos grandes empresários norte-americanos solicitou a Harvard essa lista de estudantes, né? Essas 30 listas de estudantes, porque, obviamente, não dá para dar emprego e trabalho para um idiota que é a favor de algo tão medonho, algo tão maléfico, algo tão cruel, né? Então, isso foi dito publicamente, né? Essa solicitação foi feita. Eu não tive notícia se soltaram essas listas. Provavelmente não soltaram, né? O pessoal de Harvard, da diretoria, se absteve da coisa, falou que era coisa, né? Coisa de estudante, que eles eram contra todos os atos de tortura e tudo mais. Mas vários empresários, principalmente no mercado financeiro, já demonstraram uma repulsa absurda a esses jovens, né? Dizendo o seguinte: olha, esses caras eu não quero eles trabalhando para mim de jeito nenhum. De jeito nenhum. Me dá um nome,
desses malucos que eu não vou dar emprego para nenhum deles em hipótese alguma. Né? Em hipótese alguma, vou dar emprego para esses caras. A gente tem um lado nosso, né, que a gente fala assim, todo mundo já foi estudante. Né? Todo mundo já pensou merda. Todo mundo já fez alguma merda na vida. Né? E coitados, né? Coitados desses estudantes que, infelizmente, resolveram assinar um manifesto formal em prol do Hamas. Coitados deles, né? A gente fica lembrando aquela frase de Jesus, né? Perdoa-se, eles não sabem o que fazem. Né? Então esse lado nosso de querer apaziguar as coisas, esse lado nosso de querer passar a mão na cabeça de jovem, né? Não leve isso a sério não, eles são jovens, eles têm muito o que aprender ainda. Esse lado nosso, queridos, é um lado que merece uma autoanálise, sabe? Merece uma autoanálise. Um ser humano que apoia, tortura a outro ser humano, só porque pensa diferente, pelo simples fato de serem diferentes, é um ser humano com problemas muito graves. Muito graves. Não é questão nem de dar emprego, é questão até de convívio, sabe? Convívio. A gente tem conversado com muitas pessoas nos últimos anos sobre os nossos jovens, sobre o que leva os nossos jovens a essas loucuras. O que leva os nossos jovens a participarem de movimentos tão grandes e movimentos tão cruéis. Né? Quando a gente lê um pouco do material do Olavo de Carvalho, a gente vê que o Olavo já alertava isso. Né? Todos os grandes movimentos dos últimos 130 anos, mais ou menos aí, que foram os piores movimentos da história, foram todos encabeçados por jovens. Né? Jovem não tem nada na cabeça. Eu acho que tem até um livro do Olavo aqui. Aqui. O Imbecil Juvenil. Né? Fala, Gui, beleza, cara? O Imbecil Juvenil. Aí você tá vendo um jovem aqui atacando a própria cabeça, como se fosse uma bomba caseira, né? Queridos, isso aqui retrata bem, né? Foi uma coincidência, Jesuscidência, né? Fazendo essa live aqui do lado desse livro meu aqui. O que restou do imbecil? O que restou do imbecil? Isso aqui, gente, não é coisa de estudante de Harvard. Que se fosse uma coisa pontual, foram estudantes de Harvard que assinaram a coisa. Se fosse uma coisa pontual, mas eles representam uma geração inteira. Eles representam uma geração inteira. Vou colocar aqui em cima. O imbecil juvenil já é uma realidade. Tá? Eu soube que já existe no nosso país, uma porcaria de país, não só aquela ideia do ministro de Trabalho de reduzir a carga horária de 5 para 4 dias de trabalho semanais, mas já existe um movimento para incluir a filosofia e retirar a física e química das provas do Enem. A gente vive uma sociedade hoje, dias, em que os nossos jovens, pela primeira vez que se tem conhecimento, que os nossos jovens estão com QI abaixo do QI dos pais. Você sabia disso? Com tanta informação nos nossos dias, nós somos a sociedade e a geração com maior acesso à informação de todos os tempos. Tem gente que abre a boca para vomitar que, olha, um jovem estudante tem mais conhecimento que o imperador romano jamais teve. Né? E falam essas coisas como se fosse uma glória. Né? O jovem hoje tem acesso a coisas que, queridos, uma coisa é informação, a outra coisa é conhecimento. Você acha que um jovem hoje teria condição de reinar ou de imperar uma sociedade com milhões de pessoas? Acesso à informação é uma coisa. O que você faz com essa informação é outra completamente diferente. Né? Se os nossos jovens de hoje tivessem menos informação e mais conhecimento, eles poderiam até ser imperadores. Até ser imperadores. Né? Informação e conhecimento. Só estou falando dessas duas coisas agora. A Pamela falou aí, a outra é sabedoria. Sabedoria é o que você faz com conhecimento. Com conhecimento. Né? Então, veja. Com tanta informação disponível, o que os nossos jovens têm feito? Apoiado o Hamas. E eu fiz um post recente sobre os palestinos. Né? Os palestinos, eles não são somente aquelas pessoas que vivem na Palestina, que vivem ali em volta do Estado independente de Israel. Não são somente os filhos do escravo. Palestino hoje é todo mundo que confere autoridade, direito e justiça para que os palestinos defendem, para que os palestinos pregam. O Guilherme está falando aí, ó, você tem razão, Guilherme. Às vezes penso que quanto mais fácil o acesso, menos as pessoas buscam. Menos. Pensa numa coisa, ontem eu me inscrevi num curso online de 3 pastores norte-americanos.
É um curso gratuito para pastores. Eles se reuniram para fazer um curso gratuito para pastores. É um curso rápido, mas é um curso gratuito, né? Eu que conheço um deles e admiro um deles, eu estou vibrando para fazer depressa esse curso. Mas se você oferecer de graça, uma coisa muito boa para muita gente, em forma de conhecimento, a maioria vai desprezar. Talvez aceite como presente, guarde na gaveta, quem sabe um dia eu possa usar isso aqui, né? Mas pega aquilo para quê? Pensando no futuro, pensando que talvez, quem sabe um dia, eu faça proveito disso para alguma coisa que preste, alguma coisa que eu queira, né? A gente é tão autocentrado que a gente tem coragem de engavetar conhecimento, cara. Quem em sã consciência poderia engavetar conhecimento, deixar para depois conhecimento? Né? E aí a gente vê esse texto de Mateus 24, que eu li para vocês aqui agora, para quem chegou agora aí, ó, do versículo 4 até o versículo 14, Mateus 24, de 4 a 14, Jesus fala dos últimos dias. E Jesus estava dizendo aqui, olha, vocês vão ouvir falar de rumores de guerra, vocês vão ouvir falar de muitas coisas, vai ter traição. Vai ser difícil. Mas é o seguinte, olha, isso tudo é só o princípio das coisas. O princípio das coisas. Isso não é nada. Queridos, a gente testemunhar jovem apoiar o Hamas, se isso não for algo demoníaco, eu não sei o que é mais, não. Aqui no nosso país a gente tem a figura da esquerda, né, como uma força ideológica que começa muito cedo. Eu me lembro de uma vez que eu estava conversando ontem com alguém que eu tirei a nossa filha mais velha, que tinha 4 para 5 anos da escola, porque a professora era totalmente politizada, né? A pessoa queria enfiar na cabeça da minha filha com 4 anos de idade os problemas do mundo, né? E desaprendeu tudo que ela havia aprendido de leitura, de interpretação de texto. Ela estava caminhando super bem com a antiga professora. Mas aí mudou de professora e mingou, desaprendeu muita coisa. E esses jovens da nossa geração, eles estão em muito apuro. Muito apuro. E sabe o que é pior? Eu e você vamos envelhecer. Nós vamos envelhecer, nós vamos desenvolver doenças aí daqui a algumas décadas, né? Se Deus assim permitir. E quem vai cuidar de mim e de você vai ser uma geração que não sabe diagnosticar, que não sabe tratar, não sabe medicar. Você vai chegar lá com todos os sintomas de um infarto, o cara vai falar assim, coloca ele ali. A gente está vendido. Eu estou falando de conhecimento. Conhecimento. Né? E sabe, tem uma coisa que eu disse há pouco para os homens que caminham comigo no HDR, que é sobre a vida de Abraão. Abraão é muito desprezado nos nossos dias, né? Abraão, o pai da fé, a gente sabe dessas coisas, mas Abraão teve um filho com a sua esposa, um filho de uma promessa que veio de Deus. Ele teve um filho escravo, filho de um escravo. E Abraão teve que mandar embora o filho da escrava e a escrava. Né? Lá em João capítulo 8, ele diz o seguinte para fariseus que haviam crido no que Jesus dissera. Haviam crido, que Jesus vai continuar. Vamos aprofundar um pouquinho mais aqui. Quem sou eu para esses caras? Né? E aí Jesus vira e diz o seguinte: em verdade vos digo que quem comete um pecado é escravo. Ora, o escravo não permanece sempre na casa, mas o filho aí permanece para sempre. Eles chamam Abraão para conversa, Jesus chama Abraão. Mas é Jesus que está chamando Abraão, né, querido? É Jesus. E a gente, como se não bastasse, a gente está vendo isso tudo acontecendo, né? Essas atrocidades acontecendo. E Jesus, ele entra, ele apresenta para os discípulos assim, um contexto de que haveria falsos mestres, falsos profetas. Que haveria uma espécie de massificação de engano no mundo inteiro. Né? E isso já é uma realidade, como a Bruna disse aí. Já é uma realidade. Querido, se você não crê que nós estamos vivendo os últimos dias, você está que nem turista. Eu não estou dizendo nem no céu, não, estou dizendo aqui na terra mesmo, tá? Você não está vivendo nada da tua vida de uma maneira inteira, de uma maneira palpável. Você não faz ideia do que está acontecendo fora da tua casa. Você não deve mais conversar com as pessoas. Você não deve estar mais olhando nos olhos para falar com as pessoas. Você não deve ter se chateado com ninguém ultimamente. Você não tem relacionamento com ninguém, cara. Você não tem. Nós vivemos hoje os últimos dias. Nós estamos diante da volta de Jesus. E quanto mais as notícias vão se espalhando, né, a gente vai criando aquela expectativa. Nossa, Jesus tem que voltar depressa, né? E, queridos,
violentar e queimar vivo, beber, se isso não for coisa do diabo, eu não consigo nem conceber uma coisa dessa. Eu não consigo conceber uma coisa dessa. Jesus tem que voltar depressa, né? Ele tem que voltar depressa. Mas sabe o que é que me deixa preocupado? Essa humanidão. Essa brincadeira de ser crente. As coisas vão acontecendo e as pessoas estão cada vez mais presas às práticas religiosas. As pessoas estão achando que vão combater o mal sendo o melhor frequentador de igreja, sendo menos infiel nos dízimos e ofertas. As pessoas estão desprezando a presença e o agir do Espírito de maneira literal. Queridos, isso é assombroso. É assombroso. As coisas estão acontecendo lá fora de um jeito que dá temor de Deus. Eu fico pensando, quando vem essas coisas na minha mente, falei com minha filha ontem isso. Ontem, falei com a Laura. Minha filha, nessas horas a gente entende porque que tem que existir um inferno. Nessas horas fica claro para quem o inferno foi criado. Nessas horas está claro porque que Jesus guarda as chaves do inferno. É muito claro, queridos. Tem certas coisas, que não sou eu quem estou falando, tem certas coisas que não dá para engolir. Não dá para engolir. E as pessoas sofrendo em nome da religião. E as pessoas sofrendo porque uns descendem do escravo e outras descendem do filho. As pessoas não entenderam ainda que Jesus oferece para a gente uma aliança completamente nova. Completamente nova. Queridos, Jesus, ele é muito maior do que isso tudo. Ele é muito maior do que isso tudo. E a gente continua nessa vida medíocre. Você está aí, cara, trabalhando que nem um louco, que nem um debilóide, para trocar de carro, cara. Pelo amor de Deus. Você continua dando ouvido para esses coaches. Esses malditos coaches. Com uma palavra torpe. Usando a Bíblia. Usando a Bíblia, cara. Para falar para você pisar. Para conquistar coisas para você. Meu Deus do céu. Olha, se a gente pensar um pouquinho em Abraão, na vida que Abraão teve, no testemunho de fé que Abraão deixou pra gente, a gente vai se envergonhar muito. As pessoas querem viver o sobrenatural de Deus, as pessoas querem ver anjo, querem ver demônio, participar de batalha espiritual, as pessoas querem dar testemunhos fortes, impactantes. Cara, vai lá em Gênesis. Vai ler aquilo que Abraão andou fazendo alguns milhares de anos atrás. Abraão não tinha nem um versículo do que nós temos. Ele não tinha nem um rascunho de versículo do que nós temos. E Abraão é o pai da fé. Deus vira para ele e fala assim, cara, pega tudo que você tem e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele foi. Ele foi. Aí passou um tempo, Deus falou com ele assim, filho, tá vendo essa terra ali, ó? Eu vou dar para tua descendência toda essa terra. Toda essa terra vai ser sua. E Abraão tinha posses, queridos. Abraão foi crescendo, Abraão foi fazendo as coisas dele, cuidando de bicho, cavando poço. Ele foi lá, foi fazendo, foi trabalhando. A Bíblia fala que numa batalha que Abraão participou, ele juntou algumas centenas de homens para lutar com ele nessa batalha. Esses homens vieram da onde, querido? Esses homens já trabalhavam com Abraão, eles já moravam com Abraão, já viviam com Abraão. Abraão tinha milhares de pessoas com ele. Você sabe o que ele fez? Ele morou em tenda. Você consegue imaginar centenas de tendas? Centenas de tendas. Com milhares de pessoas. No meio de um lugar sem dono.
Ele podia ter falado assim: eu vou colocar meu pé e onde eu pisar vai ser meu, porque Deus falou que vai ser meu. Até quando Sara morreu, quando a mulher dele morre, ele comprou o lote do cara. O cara não entendeu nada. Como assim, Abraão? Tem que um pedaço de terra para mim e você, cara? Isso não é nada, bicho. Não, eu te dou. Não, não, eu quero comprar, eu faço questão de comprar. Ele comprou, que não era dele ainda. Deus prometeu para a descendência dele. Não tinha dono, querido. Não tinha dono. Mas ele foi. Ele foi ficando. Aí depois veio o filho. Querido, ele tinha posses. A Bíblia fala que quando ele morreu, ele deixou bens para todo mundo. Ele, assim, ele estava farto de dias, de posse. Não faltava nada para ninguém. Nada. Ele não construiu um quarto para ele. Ele não fez uma casa para ele. Ele ficou de tenda a vida toda. As pessoas estão morrendo lá fora, cara. Morrendo. Indo para o inferno. Estão esperando o Messias até hoje. E você está colocando teu coração na mão de um coach, cara. De um maldito coach. Que mais que você se ferre, cara. Deixa de ser tolo. Você acha que você é crente, que você precisa ser rico? Então, uma promessa para você ser rico, cara. Deixa de ser trouxa, cara. Acorda pra vida, rapaz. Você acha que você tem que ter saúde? Você acha que Deus tem obrigação de dar alguma coisa para você, cara? A gente está muito ferrado, cara. A gente está muito ferrado. A igreja é uma lástima por causa minha e sua. A igreja é uma vergonha. É motivo de risada para ateu, agnóstico. Por causa minha e sua. Porque eu e você acreditamos nesses deuses aí, cara. Os deuses de promessas. E a Bíblia fala que Abraão teve tanta graça de Deus. Tanta graça. Que Jesus fala que Abraão, ele anteveu os seus dias. Deus deu uma visão para Abraão. E que ele viu Jesus pregando. Ele viu Jesus curando. Ele viu Jesus sorrindo para as pessoas. Falando do reino de Deus. Ele viu Jesus, cara, sem nem uma moeda no bolso, fazendo essas coisas. Falando da palavra para os pobres. Libertando pessoas cativas, escravizadas. E ele se alegrou nos dias de Jesus. Abraão, cara que morava em tendas. Ele morava em tendas, querido. E você gastando seu tempo aí com tolices, cara, com mindset, gastando teu tempo, cara, teu coração, com coisas que o diabo adora. O diabo adora essas coisas. Enquanto o seu coração tiver no dinheiro, no sucesso, na glória desse mundo, você só vai ser honrado pelos trouxas. Quem vai aplaudir você vai ser só gente pior que você, cara. Gente que queria estar no teu lugar, passando por cima de tudo, passando por cima de pessoas, passando por cima da palavra de Deus para ter o que quer. E você tem coragem de falar que Deus está te dando essas coisas, cara? Que pode acontecer uma desgraça na sua vida, né? Você pode acabar conquistando bens nesse mundo e achar que foi Deus que te deu esses bens. Ou você acha que o diabo não tem esse poder? Você acha que o diabo não tem poder para dar coisas para os outros? O diabo teve coragem de oferecer para Jesus. Ele teve coragem de oferecer para Jesus toda a glória do mundo, todos os reinos do mundo. Você acha que o diabo não pode dar para você o que você tanto está buscando? E fazer você pensar que foi Deus que te deu? Porque você seguiu os 5 passos para o mindset?
no networking, né? Tira do teu convívio as pessoas tóxicas, as pessoas que te puxam para baixo. Mude seu círculo de amizades. 5 passos para perder sua alma. Mas você tem certeza, né, cara? Você deve estar achando que é assim, né? Você tá bombando, você vai pro inferno, seu infeliz. Você vai pro inferno, cara. O teu Deus é o dinheiro. Tá ouvindo um lobo, falso mestre. Você sabe de uma coisa? Aquela passagem que fala assim: Senhor, em teu nome fizemos milagres, em teu nome curamos enfermos, em teu nome fizemos. Em teu nome, eu fiz. Eu fiz. Quem é o autor do milagre? Será que está sendo ele? Ou você só pegou o nome dele emprestado para você fazer um milagre? Para você dar comida para alguém? E a Bíblia fala, né? A Bíblia fala, não acrescenta nada ao que está escrito. Não acrescenta nada, não mexe com o que está escrito. Ai daquele que acrescentar coisas ao que está escrito. Tem que ter inferno, querido. Tem que existir um inferno para quem tira a gente do caminho da verdade. Tem que ter inferno. E você está aí. Mais um dia. Mais um dia de graça renovada sobre a tua vida. Mais um dia de misericórdias de Deus renovada sobre a tua vida. O que você vai fazer com esse dia? Vai dedicar esse dia para você mesmo? Vai dedicar esse dia para continuar correndo atrás de dinheiro? Quem são as pessoas que influenciam a tua vida hoje? É o cara bacana que é rico? É o cara bacana que vai ficar rico porque trabalha 16 horas por dia? Focado em resultado? É o cara que está crescendo no conceito dos homens? Está vendo alguém de posição porque mudou o ciclo de amizade? Quem você está seguindo, cara? Deixa de ser otário. Onde você está, ninguém ama você. Todo mundo ali, cara, quer que você se ferre. Ninguém quer o teu bem, cara. Ninguém quer te ver rico, cara. É um querendo comer o outro, um querendo acabar com o outro, devorar o outro. O mundo lá fora tá pegando fogo, cara. Todo dia gente morrendo. E você tá nessa aí, cara, ouvindo os coaches. Você tá nessa aí, né, cara? Debruçando na letra. Olha, se você é religioso, você deve adorar um grego e um hebraico. Você deve ter uma coisa assim, uma obsessão em aprender grego e hebraico. Eu já quis aprender grego e hebraico, eu quase fiz seminário. Mas Deus tinha outros planos para mim. Eu quase fiz seminário. Vou dizer uma coisa, não tem grego e hebraico que vai fazer por você o que Jesus faz por você agora. O que o Espírito Santo é capaz de fazer com você, o grego nunca vai fazer. A doutrina que você segue à risca, aquela doutrina de homens, aquela coisa pequena, aquela coisa assim que é fácil de cumprir, aquela estrutura que é fácil, aquela cartilha fácil de cumprir, ela jamais vai fazer por você o que o Espírito faz por você. Jamais. Jamais. Mas alimentar do Espírito é muito ruim, é muito difícil, né, querido? Tem que ficar orando, conversando com Deus. Sabe por que está difícil para você? É porque você é filho do diabo. Filho do diabo. A palavra que Jesus dá para esses judeus, uma palavra muito dura. João capítulo 8. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis realmente livres.
sereis realmente livres. Está falando para a gente que creu na palavra dele. Eles creram na palavra dele, mas, contudo, todavia, eles queriam Jesus pela metade. Sabe quando você quer uma coisa pela metade? Tem até uma música do Legião Urbana, né? Como é que ele fala? Para que ficar se é sem querer? Uma coisa assim, né? Eu lembro dessa frase aqui agora, né? Vocês estão ficando com Jesus. Vocês estão só ficando com Jesus. Jesus tá bom só para dar uns beijos, né? Dar uns amassos e passou, passou. Vocês não querem se relacionar com Jesus. Aí a palavra do coach, ela parece ser feita, né, querido? Você usa Jesus enquanto ele está útil para você. Você usa Jesus. Você coisifica Jesus enquanto ele está útil para você. Jesus foi muito bom para morrer por mim. Graças a Deus por isso. Agora deixa eu viver minha vida aqui, que eu tenho muita coisa para fazer. Que pensamento diabólico, né, querido? Quantas vezes eu e você já não fizemos isso? Sabe aquela ideologia que você não abre mão? Sabe aquele pensamento que colocaram na tua cabeça um dia que você não abre mão? Deixa eu martelar mais uma vez aqui. Esse prego na cruz. Porque já está pago. Você faz Jesus de objeto. Aí os caras usam isso aqui, ó, para transmitir uma mensagem. Para falar o que quer. Dá até para brincar um pouquinho, né? Quem está sendo pior, né? O que é pior? Objetificar Jesus ou torcer a Bíblia para aquilo que mais lhe aprouver? O que é melhor? Porque você vai para o inferno, cara. Você vai para o inferno. Não abandona vício nenhum. Está sempre insatisfeito com tudo. As palavras dos coaches caem como uma luva. As palavras dos pastores, teólogos, caem como uma luva. As regras que descem top-down, né? Mas não vem do céu a regra. Vem da cabeça do cara. Do Deus que ele concebeu na mente dele. A gente está muito ferrado, querido. Se fosseis filhos de Abraão, praticaríeis as obras de Abraão. Vós, porém, procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram então, não nascemos da prostituição. Temos só um pai, Deus. Será? Se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis. Porque saí de Deus e dele venho. Essa mensagem aqui, a mensagem não é para você que crê em Jesus, que vive com inteireza, e procura viver com inteireza aquilo que Jesus nos ensina todos os dias. Ela é para você que coisificou Jesus. Jesus já te serviu para morrer por você. Agora você pode pensar o que você quiser, falar o que você quiser. Você pode até defender morte de bebês. Você pode fazer o que você quiser. Essa mensagem é para você. Você que acredita que deve pisar para possuir alguma coisa. Você vai ter uma surpresa quando você morrer, cara. Você vai ter uma surpresa. Você vai estar diante do Santo dos Santos. Você vai estar diante daquele que é o Alfa e o Ômega. E deixou tudo escrito em português para você. Você não precisou nem aprender grego e hebraico. Ele deixou escrito em português para você. Senhor, em teu nome eu fiz. Você fez. Você tem razão. Foi você que fez. Você só usou meu nome. Foi você que fez. Mas o que eu fiz através de você? O que eu fiz através de você? Nada. Eu não te conheço. Eu nunca tive relacionamento com você. Você quis me usar. Você usou meu nome. Você usou o meu poder. Você usou até o legado que eu deixei escrito para vocês. Você me usou.
Mas eu não pude. Eu não pude usar você para expandir meu reino. E eu sou tão gentil, né? Jesus é um cavaleiro, né, queridos? Jesus não entra dentro da gente e faz aquilo que ele quiser. Você tem que deixar. Você tem que convidar ele. Ele está batendo na porta. Né? Ele está batendo na porta. Mas você quer fazer tudo. Você quer ser o Salvador. Você quer ser o Redentor das pessoas. Você não quer deixar Jesus fazer a obra dele através de você, apesar de você. Você não precisa de Jesus. Você precisa de dinheiro. Você precisa de poder. Você precisa de autoridade. Você precisa ser admirado. Precisa ser respeitado. Você precisa ser obedecido. Você não precisa de Jesus. O que vai ser dessa geração, querido? O que vai ser dessa geração? Assinando manifestos em favor do Hamas. O que vai ser dessa geração, querido? Olha os exemplos que nós estamos deixando para eles. Olha o legado que a igreja tem deixado para esses jovens. A gente precisa acordar depressa. Esse mundo e toda a sua glória vai passar. Vai passar. E se você fechar seus olhos, se você buscar em espírito, compreender essas coisas, Deus pode fazer com que você consiga sentir o clamor das almas que clamam a Deus dia e noite por justiça, como está escrito lá em Apocalipse. Você tem aí um coach que você conhece? Um lobo? Manda para ele essa live, dá um recado para ele, fala que eu mandei especialmente para ele. Que ele é um canalha. Que ele é um canalha, um maldito. E que ele vai prestar contas para Deus. Ele não imagina que está aguardando ele. Muda de vida. Muda de vida depressa porque a gente precisa se alimentar do Espírito Santo de Deus enquanto se pode achá-lo. Enquanto se pode achá-lo. Um dia pode ser tarde demais para você. Vai lá para Gênesis. Vai ler sobre Abraão. Pede para Deus mostrar para você tudo aquilo que o texto só está apresentando. Pede para Deus te revelar o que não está escrito. Não vai ser o hebraico que vai te dizer isso. Vai ser o Espírito Santo de Deus. Vai ser o Espírito Santo de Deus. Amém? Obrigado. Abraço.